Quando a gente pensa na palavra coração, o que vem na cabeça? Emoções, sentimentos, talvez até um lance de romance, né? Mas e se essa ideia moderna for, na verdade, uma simplificação bem radical? E se o conceito original fosse muito mais poderoso? Não apenas um lugar para sentir, mas o centro de comando de todo o nosso ser. Vamos explorar uma palavra hebraica antiga que pode mudar totalmente o jeito de enxergar a vida. E aqui já dá para ver a grande diferença. Na visão moderna, ali à esquerda, o cérebro pensa e o coração sente. São dois departamentos totalmente separados. Já na visão hebraica antiga, à direita, o coração, ou leve, é a sala de controle central que integra tudo. Não é sobre o que se sente em um momento, mas sobre o que de fato dirige a vida inteira. Bom, o nosso percurso hoje vai passar por 5 etapas principais. A gente vai começar desconstruindo essa visão moderna do coração, para depois revelar o que leve realmente significa. Daí, vamos investigar por que saber algo nem sempre leva a uma mudança real, explorar as 2 plantas baixas que podem definir nosso interior e, por fim, descobrir como esse centro pode ser radicalmente reconstruído. Primeiro passo, vamos além do sentimento. Essa ideia de que o coração é só um lugarzinho para as emoções é, na verdade, um mito bem recente. Para entender o poder disso de verdade, a gente precisa voltar para uma visão muito mais completa e robusta. A raiz do problema moderno, essa fratura que a gente criou entre a mente e o coração, é como se existissem 2 entidades em guerra dentro de nós. Mas olha que interessante, na mentalidade bíblica, essa divisão não existia. Pensamento e sentimento não eram concorrentes, eram só 2 funções do mesmo sistema operacional central. Ok, então se o coração não serve só para as emoções, o que é afinal? A resposta está numa palavra hebraica fundamental, lev. E entender essa palavra é a chave que destrava todo o conceito. Olha só essa definição. O leve não é uma gaveta separada para emoções, é a sala de controle central. Pensa no lugar onde os pensamentos mais profundos, a vontade e os desejos mais fortes se encontram para decidir o próximo passo. Esse é o leve. Ele não apenas influencia a vida, ele a forma no seu nível mais fundamental. E o ponto crucial é este. O leve não apenas reage à vida, ele a gera. É a fonte de onde tudo flui. A maneira como se interpreta o mundo, os caminhos que se escolhe, as palavras que se dizem, tudo isso nasce aqui, nesse centro. Esse versículo de Provérbios resume tudo perfeitamente. Ele diz, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Perceba a direção do fluxo? A vida não entra no coração, ela flui para fora dele. O que acontece lá fora é, no fundo, um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. E isso nos leva a um problema que, nossa, todo mundo sente hoje em dia. Aquele abismo entre o saber e o ser. A gente vive na era da informação, mas por que a transformação pessoal de verdade parece tão difícil de alcançar? Esse slide aqui captura o paradoxo do nosso tempo de um jeito perfeito. A gente está se afogando em informação. Podcasts, livros, vídeos, seminários, mas como a balança mostra, todo esse conhecimento muitas vezes resulta em pouquíssimo crescimento real. A gente sabe mais do que nunca, mas as vidas não mudam na mesma proporção. E aqui está o porquê. A informação pode seguir 2 caminhos. À esquerda, ela pode só atingir a mente, criando uma explosão de inspiração momentânea, tipo fogos de artifício que se apagam rapidinho. Ou, à direita, a verdade pode descer até o leve, fincar raízes e se tornar a base, a arquitetura fundamental de quem a gente é. Uma inspira, a outra governa. Então, isso quer dizer que existem basicamente 2 plantas baixas para a vida interior. Uma é sólida, bem construída, e a outra é instável, reativa. Vamos ver a diferença gritante entre um leve formado e um não formado. A diferença é como o dia e a noite. Olha para a esquerda. Um leve não formado é como um barco sem leme, jogado de um lado para o outro por emoções e pressões. O resultado é uma fé que parece boa por fora, mas que quebra com a menor pressão. Em contraste, um leve formado é guiado por uma bússola interna, o que leva a uma obediência que não é forçada, mas natural. O resultado? Uma estrutura interior sólida, como uma árvore com raízes profundas. E é exatamente aqui que nasce a religiosidade vazia. É a habilidade de falar a coisa certa, de agir corretamente em público, mas mantendo o centro, o leve, completamente distante, sem ser tocado pela verdade. O exterior é ajustado, mas o interior permanece o mesmo. Então, se o problema é uma falha na estrutura, a solução não pode ser só um conserto superficial.
É preciso uma reconstrução completa. E é aqui que a gente entra na ideia de um arquiteto divino que reconstrói o leve de dentro para fora. A promessa aqui não é de uma simples reforma, mas de um transplante. É a remoção de um coração de pedra, rígido, inflexível, incapaz de mudar, e a substituição por um novo leve, que é vivo, sensível e ensinável. É uma mudança completa de material, não apenas de aparência. E essa reconstrução não acontece por mágica, não. É uma parceria. Imagina o Espírito Santo como mestre de obras que trabalha no leve. E a palavra de Deus? Esse é um material de construção. Os tijolos e a argamassa que ele usa para edificar uma nova estrutura interna, sólida e duradoura. Esse processo não é um evento único, é um ciclo contínuo de formação. Tudo começa com o Shema, ouvir atentamente. Mas não para por aí. A verdade precisa ser internalizada, descendo da mente para o leve. Em seguida vem Zacar, o ato de lembrar e trazer essa verdade à tona nos momentos cruciais do dia. Finalmente, ela se transforma em prática, moldando as ações, e o ciclo recomeça, aprofundando cada vez mais a estrutura. Isso redefine o que significa maturidade espiritual. Não se trata de quantas experiências emocionantes foram vividas, mas sim da qualidade da estrutura interna que foi construída. A solidez do leve é o verdadeiro indicador de crescimento. Como isso se parece na prática? Começa com um diagnóstico honesto. O que realmente guia as decisões quando ninguém está olhando? O que as reações automáticas como a irritação revelam sobre o que está lá dentro? Quais comportamentos são justificados rapidamente? As respostas para isso não apontam para meras falhas de comportamento, não. Elas são um verdadeiro raio-x da arquitetura do leve. Essa citação é poderosa e resume a questão central. Sinceridade não corrige uma estrutura quebrada. Boas intenções não substituem uma formação correta. Se a arquitetura interna estiver desalinhada, nem mesmo o maior esforço pode compensar. A formação do leve é a base de tudo. E assim, a pergunta final permanece. É uma pergunta que só cada um pode responder por si. Olhando para além das aparências, das palavras e dos sentimentos passageiros, o que está realmente no centro de comando, governando as fontes da vida?